A semana termina com mais chuva em grande parte do Brasil. A sexta-feira tem alerta de temporais. Hoje chove forte nas áreas que vamos ver aqui em verde escuro desse mapa. Portanto, temos Rio Grande do Sul, também Amapá, esta área que vai desde o Maranhão até o estado do Acre, onde o nível dos rios preocupa. Na capital Rio Branco, o rio Acre ultrapassou a cota de alerta. Hoje deve chover até 25 milímetros por lá e há risco de transbordamento. Outra área onde a chuva não dá trégua é essa aqui, no Sudeste, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E olha que o Rio ainda se recupera dos temporais dos últimos dias. Kleber Rodrigues está lá, na capital fluminense. Agora, o tempo está belíssimo por aí, mas Kleber, choveu bastante. Traz os detalhes. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Carol. Para você, para quem nos acompanha, pois é, o pessoal vê o repórter assim, uma hora dessa, menos de 7 horas da manhã, né, Carol? Não entende nada, mas são aquelas chuvas, famosas chuvas de verão que acabam trazendo transtornos. Hoje eu falo aqui ao vivo de São João da Barra, interior do estado. Em todo o estado ontem, Carol, teve chuva, né, de alguma forma, ou um pouco mais intensa ou moderada. Agora, na capital fluminense, essa chuva acabou provocando muitos transtornos, principalmente na zona oeste do Rio. Lá em Sepitiba e também em Campo Grande foram registrados grandes acumulados de chuva. Segundo o Centro de Operações, choveu mais de 30 milímetros lá em Sepitiba. Parece pouca coisa, mas num curto espaço de tempo isso acaba provocando alguns transtornos. A tempestade gerou na cidade, né, produziu algumas consequências, como por exemplo pontos de alagamentos, bolsões d'água e pelo menos 11 registros de quedas de árvores. Em alguns pontos da capital, a chuva também veio acompanhada de vento forte. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, em Campo dos Afonsos, as rajadas atingiram mais de 40 km por hora. Na quarta-feira, uma tempestade já tinha atingido grande parte do estado, principalmente a região metropolitana e Baixada Fluminense, e já havia provocado transtornos. Lá em São João de Meriti, por exemplo, a chuva derrubou parte de um terraço e até o teto de um poço de combustíveis. Felizmente, não houve feridos. Em São Gonçalo, chegou a chover granizo. O governo do Rio de Janeiro, em função dessas fortes chuvas de verão, acionou o Comitê de Chuvas para monitorar e apoiar os municípios que porventura tenham algum tipo de transtorno. Para hoje, a previsão é de tempo instável em todo o estado do Rio de Janeiro. Você está acompanhando aqui atrás de mim, né, o tempo aberto. Neste momento faz sol, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, de onde eu falo, está fazendo 25 graus, então a temperatura é super agradável, mas na parte da tarde tem previsão de chuva para grande parte do estado, aquela chuva que vem acompanhada de raios, trovões e que pode provocar consequências como pontos de alagamentos. A máxima para hoje no estado do Rio de Janeiro é de 35 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, apenas o estado do Espírito Santo, Carol, não tem nenhum aviso de tempestade para esta sexta-feira. Eu volto contigo. Quando a gente olha aí para a região sudeste, muita chuva, com exceção do Espírito Santo, sem essas pancadas mais fortes. Agora o tempo está lindo, o céu está azul, mas daqui a pouquinho a nebulosidade começa a aumentar lá no Rio de Janeiro. Obrigada, Kleber. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Falávamos da chuva no Rio de Janeiro, em São Paulo também choveu bastante ontem. A zona leste da capital paulista foi a região mais afetada da cidade. Foram cerca de 70 milímetros de chuva. Pancadas constantes, volumosas. Os alertas da Defesa Civil começaram ali no início da tarde e a chuva só foi parar no meio da noite. Resultado, transtornos para a população, com ruas alagadas. Inclusive agora, a rodovia Regis Bittencourt tem congestionamento no sentido capital paulista, na altura de Tapecerica da Serra, devido a um ponto de alagamento na pista. Hoje, o tempo começa encoberto em São Paulo. Viu imagens ao vivo agora para você da região da Avenida Paulista. Tem previsão de mais chuva hoje na cidade, até 25 milímetros. Ou seja, é uma chuva que ainda cai forte, mas não tão volumosa quanto nos últimos dias. Essa chuva é provocada pela combinação umidade e calor, que continua. 28 graus é a máxima para hoje em São Paulo. Aliás, fica quente de norte a sul do Brasil. Vamos com outras temperaturas aqui. Curitiba, por exemplo, marca 30 graus, Manaus 31, Porto Alegre chega aos 32. É aquela condição pré-frontal.
Temperaturas em elevação no Rio Grande do Sul antes da chegada de uma frente fria. Ela já começou a avançar por lá. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para essa virada no tempo. E quem traz os detalhes agora é a Gabriela Garcia. Ainda não começou a chover em Porto Alegre, né, Gabi? Mas já fica o alerta para quem mora na capital gaúcha. Isso mesmo, Carol. Bom dia novamente para você, para quem está nos acompanhando. Nesse momento, tempo firme aqui em Porto Alegre, céu está aberto, tem um sol, mas a ideia é que ao longo do dia, principalmente à tarde e à noite, o tempo vire e a chuva chegue por aqui. É mais um fim de semana de alerta para a possibilidade de temporais fortes aqui na região sul, depois de dias aí que a gente teve tempo um pouco mais firme na maioria das regiões. Agora essa frente fria pode trazer os temporais de volta, com possibilidade, inclusive, de queda de granizo. Esse aviso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta, é um aviso que segue até a meia-noite desta sexta-feira. É um alerta de grau de perigo para todo o estado, então o aviso inclui a probabilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Entre as áreas afetadas, a gente tem aqui a região metropolitana de Porto Alegre, também o oeste gaúcho, o centro, vales e Costa Doce. Segundo a previsão, a chuva pode atingir o volume de até 100 milímetros por dia. Os ventos também podem ser bastante fortes, devem ultrapassar os 60 quilômetros por hora e podem chegar aos 100 quilômetros por hora. Além do Rio Grande do Sul, a gente também tem alertas para algumas localidades de Santa Catarina e do Paraná, risco potencial para tempestades. Nos estados vizinhos, então, a chuva deve atingir até 50 milímetros por dia. Também tem possibilidade de granizo. As rajadas de vento ficam um pouco mais fracas do que aqui no Rio Grande do Sul, devem alcançar os 60 quilômetros por hora. E como você disse, o tempo hoje aqui em Porto Alegre, bastante calor, deve passar aí dos 30 graus ao longo do dia, sensação forte de abafamento, e as pancadas de chuva devem aparecer principalmente durante a tarde e a noite aqui na capital gaúcha. A gente tem Florianópolis também com um tempo parecido aqui com Porto Alegre para o dia de hoje, máxima de 32 graus. Curitiba também, os termômetros aí chegando próximo aos 30 graus. Então, tem viração no tempo, muito calor, mas possibilidade aí desses temporais com chuva bastante forte. Então, todo mundo tem que ficar em alerta, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul. Carol. Obrigada, Gabi. A gente vai acompanhar de perto a situação lá no Rio Grande do Sul devido ao avanço dessa frente fria, que logo vai se afastar para o oceano. Mas vem outra na sequência e aí essa avança pelo sudeste. Ajuda na formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. E o que isso significa? Uma concentração de nuvens sobre o Brasil, atravessando o país desde o norte até o sudeste. Ou seja, vem muita água. Acumulados de até 200 milímetros na semana que vem. As áreas mais atingidas devem ser o leste de São Paulo, também o Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. O calorão também vai dar uma trégua, um alívio em grande parte das regiões sul e sudeste. Tem até chance de geada em cidades das Serras Gaúcha e Catarinense. Em São Paulo, a temperatura cai a partir de segunda-feira. É o que a gente vai ver aqui em tela, a temperatura caindo na capital paulista. Ainda temos um começo de semana, de fim de semana quente. Teremos no sábado e no domingo temperaturas altas. Na segunda-feira, temperatura cai para 24 graus. Na terça, não vai passar dos 20. Já nas outras regiões, calor de mais de 30 graus. Em Salvador, por exemplo, máxima de 32, com risco de chuva rápida. Em Belém, chove mais, até 25 milímetros, risco de temporal. E Brasília é a única capital onde não deve chover nesta sexta-feira. Por lá, termômetros marcam quase 30 graus.